Olá, meus amores! Bom, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Esta aula são para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Desta vez, nós iremos retomar o assunto dos artrópodes. Daremos um pouquinho de continuidade. Só que agora a gente começa a falar sobre uma nova novidade evolutiva neste grupo, sobre as asas. Aqui a gente começa a abordar então neste módulo 24, asas. Para que te quero? Esta é uma aula de ciências e eu sou a professora Margot. Bom, asas para que te quero? Vamos falar de novo dos artrópodes? Eita, por quê? Gente, os artrópodes eles não nasceram assim com asas já, né? Um processo evolutivo, com certeza, surgiu essa nova adaptação. Bom, lembremos que lá quando a gente falou da ocupação do ambiente terrestre pelas plantas, inicialmente a gente teve uma ocupação aí pelas briófitas, depois foi havendo uma novidade evolutiva, processos evolutivos acontecendo, chegou os vasos e esses vasos condutores permitiu a algumas plantas um desenvolvimento. E esse desenvolvimento depois permitiu o surgimento de um novo grupo de plantas depois das briófitas, que foram as pteridófitas. Bem, com o surgimento das pteridófitas, a gente começou a ter plantas que antes eram as briófitas, eram pequenininhas, rasteiras, a gente passou a ter plantas mais altas. As briófitas começaram a ocupar este ambiente com os vasos ali presentes, permitiu que essas plantas crescessem um pouquinho mais. Então, o alimento de muitos animais que antes eram herbívoros ali, estavam rastejantes, começou a ficar um pouquinho mais difícil, porque esse alimento começa a ir mais para a copa dessas plantas, né? Que agora estão maiores. E agora, o que fazer? Eis a questão. Bem, alguns desses animais, então, começaram a escalar essas plantas, né? A escalar esse caule para poder chegar até as folhas, né? Eram animais herbívoros. Então, já que aqui eles não estavam mais tendo tanto acesso a essas plantas, o alimento estava mais alto, porque as plantas estavam crescendo, começam a escalar então esse caule para poder ter acesso a essas folhas. E aí nesse grupo então de artrópodes que tinha surgido já anteriormente, aqui os artrópodes já tinham surgido, a gente começa a ter uma novidade evolutiva. Surge lá algum indivíduo com uma característica, a presença de asas. E olha que maravilha, essa asa, este indivíduo que surge com essa característica, ele acaba sendo selecionado por este ambiente. Por quê? Essa asa traz uma nova possibilidade para este indivíduo. Além de voar, sair voando com mais facilidade do chão agora, do solo, para a copa das árvores para obter seu alimento, este indivíduo agora consegue se deslocar com mais facilidade para outros ambientes. Então, ele consegue ocupar uma área muito maior, obter alimento com mais facilidade. E até mesmo para o processo de reprodução, ele tem novas possibilidades, né? É mais fácil para ele encontrar possibilidades reprodutivas e ainda também de auxiliar na reprodução depois de outras plantas. Esses animais com asas, esses animais alados, eles vão contribuir muito depois para a reprodução de outras plantas. Bem, então a gente tem vários ganhos aqui evolutivos, ou melhor, vários ganhos em termos de ambiente, em termos de alimentação, em termos reprodutivos, por conta da presença dessas asas nestes indivíduos. Então, esse processo, essa evolução
foi muito importante, né? O ganho dessas asas foi muito importante para esses indivíduos. Todos os artrópodes agora passam a ter asas? Não. Nem todos os artrópodes vão passar a ter asas. Alguns sim, outros não. Para alguns artrópodes não vai ser necessária a presença de asas, mas para outros grupos vai ser essencial para a sobrevivência, inclusive, deste indivíduo. Então, aqui a gente tem essa novidade evolutiva, que é a capacidade de voar. Bom, essa capacidade de voar, essa aquisição de asas, ela ocorre, então, inicialmente nos insetos. Os insetos alados, ou seja, os que têm asas, alados, têm asas, eles vão apresentar 3 pares de pernas e 1 par de antenas. Vão possuir o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Já já a gente vai ver uma imagem dessa organização corporal. A capacidade de voar, então, permite aos insetos ocupar novos ambientes, né? Inclusive o topo das árvores. E esse deslocamento pelo ar, é claro, facilita então a fuga de predadores e a busca por novas presas. Então aqui a gente consegue visualizar uma representação de uma abelha e a divisão deste corpo em cabeça, tórax e abdômen. Lembra que eu falei assim, todos os insetos têm asas? Não. Olha aqui alguns exemplos de insetos que não possuem asas, tá? Então aqui a gente tem uma representação de uma traça de livro, tá? Não possui asas, uma pulga e um piolho. Então são indivíduos que não têm asas, mas são insetos, são artrópodes, ok? Bom, e aí falamos dessa novidade evolutiva super importante, que é a presença das asas. Com isso, além disso, é importante falar também que neste grupo dos insetos nós vamos ter insetos sociais. Sim, os insetos eles são sociáveis. Quando a gente fala de insetos sociais, nós estamos falando de indivíduos que vivem em sociedade. Sim, eles têm uma sociedade. Então, eles trabalham cooperando entre si para o bem-estar do grupo e a manutenção desse grupo. Você nunca imaginou isso, né? Pois é, eles trabalham em comum, acordo para beneficiar todos. Ele é beneficiado e o grupo como todo também. Entre os grupos de insetos que vivem de forma social, alguns exemplos, ou a gente pode citar aqui como exemplo, as abelhas, as formigas e os cupins. As abelhas, por exemplo, elas vivem em uma colmeia, onde nessa colmeia vai existir uma rainha e os zangões. A rainha, ela é única, só tem só uma rainha, e ela é a maior de todas, ela se destaca. E os zangões, e esses dois, eles têm uma única funcionalidade ali na colmeia, a reprodução. Além desses, as outras castas, a gente vai ter as operárias. As abelhas operárias, elas é quem vão ficar com os outros trabalhos, que seriam os trabalhos mais pesados, digamos assim. Como a manutenção da colmeia, o bom funcionamento do meio, acompanhar o bom funcionamento dessa colmeia, fazer a coleta do pólen, fazer a fabricação do mel, a produção da geleia real, a montagem e a manutenção da colmeia. Tudo isso vai ser de responsabilidade das operárias. E aqui nós temos então um mapa mental. Nesse mapa mental, nós temos uma reprodução ou um resumo de como seria todo esse processo dos insetos sociais atuando. Claro que como representação aqui a gente tem as abelhas. Esse mapa mental, ele responde à segunda questão da página 326 da atividade do Em Casa de vocês. Então, você pode, inclusive, pegar o material de vocês, abrir na página 326, segunda questão, e fazer esse mapa mental aqui, tá? Esse mapa mental, ele responde
essa segunda questão da página 326 do Em Casa do livro de vocês. Bom, então o que nós temos? Nós temos uma sociedade. Essa sociedade, ela é uma forma de organização do que nós chamamos de insetos sociais, ou seja, insetos que trabalham pelo bem-estar de todos, de um grupo de indivíduos da mesma espécie. Como exemplos de insetos sociais, nós vamos trabalhar aqui com as abelhas. Essas abelhas, elas são divididas em operárias, rainha e zangão. As operárias são as abelhas que são responsáveis por manter e construir a colmeia, por coletar o néctar das flores e por fabricar o mel. A rainha e o zangão são responsáveis pela reprodução, ou seja, produzir mais abelhas. Essa reprodução, ela vai ocorrer durante um voo nupcial. Agora, interessante, esse voo nupcial aqui, depois que ocorre, então ocorre o voo nupcial, vai haver o zangão passa o gameta masculino para a rainha, para que possa haver a fecundação. Logo depois que houve a fecundação, o zangão morre. A única função desse zangão, ou seja, dessa abelha aqui, do macho, do zangão, a única função dele é reproduzir. Terminou a sua função, ele morre. Morre quase que automático. Morreu. E a rainha vai terminar de conduzir o processo de desenvolvimento dessas abelhas. Bom, meus amores, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido esclarecedora. E nos vemos na próxima aula. Até breve e cuidem-se!